Boa noite, pessoal. Deixa eu setar aqui. Tudo bem? Não sei se vocês já conseguem me ouvir. Se alguém estiver me ouvindo, dá um oi aí. Eu já tenho um pessoal do BIM na implantação à venda. Vocês já sabem como é que usa o Zoom. Então pode desmutar aí e falar, tá? Me confirma aí se vocês estão conseguindo ouvir bem meu áudio, por favor. Oi, Arthur, eu tô escutando. Oi, Fernanda. Como é que você tá? Seja Tudo? bem-vinda, né? Ok, a Jéssica confirmou aqui também. Então, galera, que bom ter vocês aqui. Algumas pessoas conhecidas, né? Temos a Priscila, o Ariovaldo, Douglas, a Fernanda, a Marcela, outra Priscila, né? A Laísa, a Jéssica, a Larissa, Elano e o Fernando. Eu resolvi fazer pelo Zoom, apesar de a gente, geralmente, quando a gente faz pelo Zoom, a gente não costuma ter tantas pessoas, porque é mais complicado, né? Tem que setar o Zoom e tudo mais. Só que eu acho que fica uma coisa mais interativa, né? A gente conversa melhor do que só apenas no chat lá do YouTube. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal me mandou, tá? Eu pensei em começar respondendo essas perguntas e depois abrir para vocês, tá? Acho que a gente vai ter mais ou menos uma hora aí, então dá para a gente bater um papo legal. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode fazer algumas discussões e, claro, usar também essa nossa rede. A BIM Expert é uma comunidade, como vocês sabem, e cada um de vocês tem um conhecimento legal, um conhecimento especial que pode ser repassado também, ok? Então, vamos começar. Eu vou começar pela minha lista, tá, pessoal? E eu vou citar aqui quem foi que fez a pergunta. E eu vou começar com a pergunta da Larissa, já que ela está aqui, né? A Larissa Franco, que inclusive a gente fez até uma entrevista com ela esse mês, estava aqui em João Pessoa, né, Larissa? E é legal fazer uma live aqui depois de tanto tempo no Brasil, de volta, no mesmo horário de vocês. A Larissa, ela perguntou o seguinte, tá? Por que é que, na teoria, as empresas pagam por implementação BIM, mas o que acontece na prática é que uma implementação de Revit e pronto? E porque muitas empresas não conseguem implementar na primeira vez e termina tendo que pagar pelo serviço de novo. E ela mencionou que, assim, teve um caso aqui na empresa de João Pessoa, eu estou em João Pessoa, inclusive, agora, né? Que foi dessa forma, né? E eu acho que não é só aqui em João Pessoa, não, tá? Alguém de vocês aqui já teve algum caso, conhece algum caso parecido de alguém que foi implementar BIM, terminou implementando Revit, teve que refazer? Vocês podem dar um oi aí ou falar no chat aqui, tá? Sim, né, Douglas? Então, respondendo essa pergunta da Larissa, tá? Por que que, em teoria, as empresas pagam por implementação BIM, mas o que acontece é a implementação de Revit? Primeiro, para responder, eu queria só fazer aquela definição. A gente tem a implantação e a gente tem a implementação. O que é a implantação? Implantação é aquele processo de análise, é um processo de diagnóstico que nós vamos estudar a empresa, nós vamos entender as necessidades da empresa, o seu fluxo de trabalho, todo o mapa de processos, as habilidades do pessoal, para a partir dali a gente definir um BIP, né, que é um plano de implementação BIM, e aí esse BIP vai ser deixa eu só esconder aqui o áudio de algumas pessoas que entraram. E esse BIP, né, que é o plano de implementação BIM, vai ser o documento que vai guiar essa implementação, tá? Então, a implementação, ela é a prática e a implantação, ela é a parte teórica, a parte estratégica. E o problema, Larissa, na teoria as pessoas pagarem por uma implementação BIM é porque realmente elas pagam por uma implementação, não por uma implantação. É como se você fosse, no lugar de fazer uma consulta com o médico para identificar qual o problema que você tem, você fosse direto para a cirurgia. E aí na cirurgia o cara te corta todo. E aí depois você vai consultar outro médico e ele vai dizer, olha, primeiro vamos ajustar aquele corte que você fez e agora vamos começar do zero para ver a tua real necessidade. E esse é o problema, tá? Principalmente pelo aquele pseudo-BIM que tem muito, não só no Brasil, mas no mundo todo, é uma troca de metodologia, tá, pessoal? A gente tem que entender que isso não é só da nossa área, não é só da arquitetura e da engenharia. Toda troca de metodologia sempre vai surgir ali alguns conflitos, alguma falta de conhecimento. É como a profissão de coach hoje no Brasil. Todo mundo fala de coach, aí já tira logo onda, né? Vixe, coach e tal. Mas coach é uma profissão legalizada em mais de 114 países, se eu não me engano. O problema é que tanta gente faz errado que os que fazem bem acabam tendo que pagar a conta, né? Pagar o pato, como a gente fala.
Então, qual o problema? As pessoas, elas não fazem uma implantação BIM, elas correm direto para a implementação, ou seja, essas implantações BIM se resumem a um treinamento de Revit, se resume a uma organização, uma criação de templates e fica por isso só. Só que aí a empresa ela não tem resultado. Ela fez aquele investimento, ela perdeu tempo, perdeu dinheiro e aí depois de um tempo ela é convencida por outro profissional a refazer aquele processo da forma correta. E aí é que vem a implantação seguida da implementação, tá? Fez sentido para ti, Larissa? Você está aí, então dá um oi aí se puder participar. E se respondeu a tua pergunta, tá? Não sei se a Larissa vai estar podendo participar. Ó, já falou, fez sim. Então, é isso, tá? E a segunda pergunta é exatamente, você falou, e por que muitas empresas não conseguem implementar na primeira e terminam tendo que pagar pelo serviço de novo? Exatamente por isso, pela falta de conhecimento. Às vezes a empresa não contrata o melhor profissional, ou contrata, mas não consegue dar a devida liberdade para aquele profissional fazer o seu trabalho e aí acaba repetindo. E isso não é algo só do BIM, isso acontece para muita coisa nessa nossa área de arquitetura, engenharia e também diversas outras áreas aqui no Brasil, tá bom? Próxima pergunta, o Diego Almeida, Diego.Almeida 12, tá? Ele perguntou o seguinte: mestrado em BIM ou pós? Quais? Tá? Tem duas perguntas do Diego. Diego, vamos lá, mestrado em BIM ou pós? Depende de você. E eu sempre falo isso também para os nossos alunos quando a gente faz uma mentoria. O que é que você quer, tá? Se você quer seguir carreira acadêmica, se você quer passar no concurso público, ser professor universitário, você gosta muito da área acadêmica, de fazer pesquisa, de publicar, vai para mestrado, cara. Mestrado é para você, porque é exatamente isso que você vai estudar lá. Agora, se você é um cara que gosta mais de mercado, que você atua no mercado profissional, você quer trabalhar na carreira privada, você quer, não sei, fazer a sua própria empresa, empreender, eu acho que não é muito por esse caminho. Eu acho que uma pós seria mais interessante para você, num estilo ali, IPOG, IMBEC, uma pós que vá te dar mais um contato profissional e não tão acadêmico, tá? E complementando ainda, muitas vezes nem após é interessante para você, porque hoje, eu falei isso no nosso podcast, tem aquele marketing da esperança, né? O pessoal se forma e aí eles esperam que algo vai acontecer, que alguém vai dar um emprego, um trabalho para eles. E aí, como nada acontece, todo mundo corre para quê? Para um mestrado, para um após, porque depois da após ele vai conseguir alguma coisa. Só que ele continua no marketing da esperança. Ele não constrói portfólio, ele não desenvolve sua rede de relacionamentos e ele só fica fazendo curso após curso e não coloca aquilo em prática. Não realmente usa aquele conhecimento que aprendeu. E aí, quando ele começa a fazer isso, ele começa a se frustrar, porque ninguém quer contratar ele, porque o governo isso, porque a crise aquilo, e aí começa a surgir aí um monte de desculpas que a gente coloca, né, para nos defender. Isso é natural, tá? E tá tudo bem, não tô falando que esse é o seu caso. Mas eu digo é o seguinte, às vezes você não precisa nem de uma pós, nem de um mestrado, você só precisa aprender na prática o que é que funciona e colocar aquilo para funcionar. Se você, por exemplo, é de um ramo de empreendedorismo, empreendedor não gosta de ficar perdendo um tempão assim, sentado numa sala de aula, estudando, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer aquilo acontecer, ele quer gerar empresa, tá? Então, o que eu te diria é o seguinte, você quer a carreira acadêmica, vai para um mestrado. Você quer uma carreira profissional, eu acho que uma pós-graduação seria mais interessante para você do que um mestrado, mas se você quer realmente só aprender e colocar aquilo em prática, faz cursos específicos. Você não precisa passar ali um ano e meio estudando para poder começar, você pode começar hoje, tá? E aí, você perguntou quais, tá? É um pouco complicado fazer essa indicação, e eu só posso falar das que eu participei. Eu fui professor do IPOG, eu fui aluno da Zigurá, e hoje eu sou professor do BIM da implantação à venda, que não é uma pós, mas nossos alunos que estão aí podem confirmar, a gente tem digamos assim, um currículo bem parecido com uma pós, né? Então, o da Zigurá eu indico para aquelas pessoas que querem fazer um trabalho mais no exterior, porque ela vê um pouco mais COBIM, a gente trabalha com algumas, digamos assim, uma teoria mais para o mercado exterior. E com a Zigurata eu consegui crescer bastante, não nego isso. O IPOG, ele já tem um lado mais assim, mão na massa, um lado mais prático e é algo mais nacional, é algo mais Brasil. Se você quer trabalhar para fora, eu acho que o IPOG talvez não. Mas ele te daria
um conhecimento assim específico muito legal, mas isso aí vai depender, né, dos professores que vão dar aula. Se você é um aluno que gosta de sentar em sala de aula, a Zigurá, por exemplo, é um curso que você precisa ser muito autodidata, sentar e trabalhar. O IPOG é mais prático, né? E o BIM da Implantação à Venda, que é o que eu estou atualmente trabalhando, ele não é uma pós-graduação, mas é um curso para você que quer aprender como fazer a coisa na prática e implementar aquilo. É algo mais assim, mais rápido, mas não vai te dar uma titulação, por exemplo, de pós-graduação, tá? Não sei se isso responde tuas perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu estou tentando ler. Só respondendo as perguntas de vocês aqui, tá, pessoal? Então, deve ser feita a implantação e depois, na sequência, implementar de forma eficaz. Exatamente, Alano. É como eu falei do médico. Você vai primeiro fazer o teu diagnóstico, você vai entender o teu problema para depois fazer a cirurgia. E não o contrário. E o que acontece é que muita gente já vai direto na cirurgia. Só que isso é natural do brasileiro, né? A gente se automedica muito, né? A gente, tô com dor de cabeça, eu tô com alguma coisa. E a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vai lá, compra um Tylenol, compra um remédio e pum, toma o remédio. E aí depois é que a gente vai ver o problema. E por tentar economizar, às vezes, seja tempo ou dinheiro, é aquela coisa, o barato sai caro. A gente acaba gastando mais, né? A gente acaba tendo mais complicação. Então, deve ser feito assim, de forma genérica, tá claro que cada caso é um caso, mas de forma genérica eu acredito que a implantação, esse diagnóstico, ele tem que se vir antes da implementação. Então, a melhor forma que você pode fazer, se você está buscando implementação BIM, busca um consultor BIM, busca uma pessoa que trabalhe com isso, ele vai fazer esse diagnóstico da tua empresa e vai te dar um plano, que é o BIP, tá? Que é o plano de implantação BIM. E a partir desse plano, você vai depois fazer aí a implementação em si, que aí começa treinamento, produção de software, mudança do mapeamento da empresa, como é que tudo funciona. Tá? O Ariovaldo perguntou, seria só para pós, eu preciso de um curso para pôr na prática? Olha, Ariovaldo, eu não posso ficar, sou, digamos assim, suspeito, né? Mas eu acho que um curso para pôr na prática, se você já sabe trabalhar com a metodologia, com alguns softwares e quer realmente aplicar isso, eu acho que o curso BIM de Implantação à Venda é uma boa, tá? Como eu falei, eu sou suspeito a falar porque eu sou um dos professores do curso, mas eu acho bem interessante. Se você não sabe nada ainda e quer aprender um software de modelagem de forma específica, aí não é esse curso para você. Seria mais um curso aí de Revit, um curso de ArchiCAD, não sei, que vá te dar aí a parte introdutória, tá bom? A Marcele está falando aqui, né, que o curso vale cada centavo, agradecendo aí, Marcele. Subindo só mais algumas perguntas aqui. Ok, então acho que foi respondido, né? Essa do Diego, né? Mestrado, pós ou curso profissional. Como eu falo, vai depender do teu objetivo profissional, o que é que você quer. E aí, de acordo com o que você quer, você vai fazendo aí alguma coisa. Agora, o que eu sempre falo até para os nossos alunos, cara, não faz curso por fazer. Aplica, tá? Porque muita gente faz curso, gasta dinheiro, faz um curso atrás do outro, aí tem um currículo lá com 10 cursos BIM, tantos cursos de alguma coisa, e aí você pergunta, mas portfólio? Quais problemas você resolve? E o cara não tem portfólio, porque ele nunca coloca aquilo em prática. Então, eu acho que portfólio fica mais importante do que o próprio curso em si, tá? Continuando aqui, o Diego também perguntou como captar clientes para entender o BIM. Cara, captação de clientes, eu acho que fica bem ligado a essa primeira pergunta que eu respondi, né? Qual é o teu objetivo? Mas para captar cliente, você tem que criar valor. Tipo, para captar qualquer coisa, você tem que dar alguma coisa em troca. E o que você pode dar como empresa, como, digamos assim, um bom profissional, é gerar valor. E você gera valor através da criação de conteúdo, você gera valor através da criação de bons serviços que as pessoas vão começar a falar por você. Então, quando você faz um projeto muito bom, você entrega aquilo com qualidade legal, as pessoas vão te defender, as pessoas vão falar. Tá? As pessoas vão dizer, olha, entre em contato com o Diego, que o Diego fez um trabalho muito legal para mim. E aí você começa a captar esses clientes. Agora você tem que estar sempre aberto a essa rede de networking, tá? Ter humildade e participar de eventos. É muito legal você participar de eventos, você mostrar o que você está fazendo, tá? Quem não é visto não é lembrado. Então você precisa participar muito desses eventos profissionais e entrar em contato com os profissionais que já estão no topo, fazer parcerias, e com isso você vai cada vez mais captando esses clientes. Agora, é bom sempre ter esse pensamento, né, de humildade e mente aberta para aprender novas tecnologias, porque muitas das captações de clientes, por exemplo, comigo, foi através de estudos, através de parcerias. Então, a gente acaba fazendo algumas parcerias e daquela parceria saem 3, 4, 10 clientes diferentes ali que a gente nem imaginava. Então, invista em parceiros e invista em geração de valor. Eu acho que gerar valor
é uma das coisas mais importantes, tá? O Ariovaldo falou que tá caindo o sinal. Para o restante do pessoal aí, tá ok o sinal ou é só o Ariovaldo que tá caindo? Se vocês puderem responder aí. Tá ok, né? Tá bom. Então, boa noite aí para o pessoal que entrou depois, né? Natasha aí sempre participando, né? José Dantas, a Andresa, o Paulo Góes, o Miguel, a Érica e todo mundo que entrou aí depois, tá? Pessoal, só para quem entrou depois, estou só repetindo aqui, eu estou começando a ler algumas perguntas que foram enviadas para nós nas redes sociais, tá? Respondendo algumas perguntas aqui. E após isso, eu vou abrir aqui um bate-papo para quem quiser participar, quem quiser fazer perguntas, quem quiser colaborar também, né? A gente está aqui numa comunidade. Fique à vontade para fazer isso. Vamos lá. A Jusilene Niederli Arquitetura, isso aqui é o Instagram dela, tá? O @. Ela perguntou o seguinte: como fazer os profissionais entenderem por que a mudança para o BIM é boa? Olha, essa pergunta eu já me fiz muito. É uma pergunta muito frequente. Sempre que a gente participa de eventos, sempre que a gente participa de treinamentos, o pessoal fala: como é que eu consigo, assim, mostrar para profissionais que o BIM é legal? E eu respondo com uma palavra: resultado. Tá? Qual é o resultado que você está entregando? E muitas vezes, quando a gente vai defender o BIM, a gente vem explicando o que é a metodologia, né? A gente deve falar, o BIM é a modelagem de informação da construção, é uma série de processos, políticas e tecnologias, blá, 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 e a gente fala ali um trecho gigante e o cara faz, beleza, eu vou aqui agora comer o meu cachorro quente. E ele não tá nem aí. Por quê? Porque você tem que mostrar resultado. Principalmente porque geralmente quando a gente vai vender BIM, a gente vende para quê? Para CEOs, ou seja, para os executivos, a gente vende para diretores técnicos, a gente vende para o pessoal que não tem tempo a perder. Então o cara tá ali, você conseguiu uma reunião com ele no escritório, você vai chegar lá para vender teu produto. Tu vai vender o que é Revit, o que é processo, ele não tá nem aí para saber o que é um IFC, para saber o que é um BCF, ele não quer nem saber o que é essa terminologia, ele quer resultado. Então se você chegar para ele e dizer, olha, eu trabalho com um sistema de integração de metodologia que pode economizar de 10 a 15% do valor total do seu empreendimento, reduzir problemas de comunicação e te dar tranquilidade para trabalhar de onde você quiser. Você acha interessante isso? Já começa a mudar o jogo. Então, você tem que entender a motivação por trás daquela pessoa. Qual é a motivação dela? Ela quer ganhar mais dinheiro? Então, você mostra como é que o BIM consegue gerar mais dinheiro para aquela pessoa. Será que a motivação dela é trabalhar de forma remota? A gente fez um curso que era o Ferramentas de Gestão da Documentação e Comunicação, que tinha esse foco. Mostrar como a gente pode implementar tecnologias para que a gente possa fazer um trabalho remoto, né? E a gente utiliza várias metodologias para isso, Trello, Slack, BIM 360. Então, se você chega para um cara com esse conhecimento e diz, olha, você vai trabalhar e tocar a sua empresa dentro de casa, porque você vai trabalhar tudo ali através desse sistema, você vai fazer toda a comunicação de forma remota, você não precisa nem estar na obra. Você pode ligar a câmera de segurança, fazer integração com os sensores, muita coisa. Então, se essa é a motivação do cara, você ataca exatamente onde ele tem essa necessidade, tá? Então, quando a gente vai vender o serviço BIM, a Mariana fala muito isso, né, da BIM Experts, ela diz assim, não fala de BIM. Então, vende BIM sem falar de BIM, ou seja, você mostra as soluções e os resultados que você consegue alcançar e não fica falando de BIM, porque se você for falar de BIM, ninguém tem tempo para isso, tá? É tipo minha mãe, se eu for falar para minha mãe, mãe, BIM é isso, aquilo, ela vai dizer, ok, meu filho, mas deixa eu terminar de ferver o leite aqui. Tipo, ela não tá interessada em entender todos aqueles conceitos, ela quer o resultado na prática. Mas quando você mostra o resultado, principalmente de outros clientes que você fez, dizer, olha, esse cliente aqui fez isso, fez aquilo com os resultados dessa nova tecnologia. Você quer experimentar? Aí fica mais fácil, tá? Ter essa abertura para entender. Então, essa é uma das perguntas da Jusilene, como fazer os profissionais entenderem por que a mudança para o BIM é boa, mostrando resultados, tá? A outra pergunta dela é o seguinte, como cobrar em BIM? Posso implementar em um escritório pequeno? Respondendo a segunda pergunta, posso implementar em escritório pequeno? Com certeza, escritório grande, pequeno, médio. E escritório pequeno, ele tem algumas vantagens também, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. A desvantagem é que ele tem geralmente menos recursos. Você não tem como comprar um drone, comprar um laser scan, você não tem como fazer um upgrade de todas as suas máquinas. Por outro lado, um escritório pequeno ele é muito fácil de ser gerenciável. Se você implementar em uma, duas, três pessoas ali, você já consegue ter um retorno muito ágil, porque você consegue fazer a implementação no core business da empresa, ou seja, no núcleo. Quando você vai para uma empresa grande, uma empresa maior, vamos colocar uma empresa média, até 50 profissionais, tá?
Você tem mais recurso, fica mais fácil comprar drone, comprar laser scan, comprar todo equipamento que você precisa, só que é mais difícil você mudar todo o processo da empresa, porque você não vai mais mudar o fluxo de trabalho de uma pessoa, duas pessoas. Você vai mudar um fluxo de trabalho de 50, de 30, de 40 pessoas. E isso envolve muito treinamento, isso envolve você estar ali sempre acompanhando esse processo, você está sempre buscando ali esse controle de qualidade. Então, você pode se implementar, existem vários casos de sucesso de empresas grandes, médias e pequenas, você só precisa entender qual é a metodologia que vai ser utilizada para cada uma. Como eu falei, às vezes você não tem tanto dinheiro aqui, mas você tem mais flexibilidade para melhorar as pessoas, e as pessoas é que trazem o resultado para você, tá? Então, pode sim implementar em escritório pequeno e como cobrar por BIM. Olha, essa questão de cobrar é uma resposta que a gente pode até abrir aqui para bate-papo depois, que existem muitos pós e contras, existem muitos pensamentos sobre isso, mas você pode cobrar por serviços BIM por, número um, hora de trabalho, e eu gosto muito dessa metodologia. Por quê? Porque sempre tem um trabalho extra para fazer. Não sei se você já passou por essa situação, mas você fecha um projeto, você fecha um contrato, e aí, teve essa mudança, teve aquela mudança. Se isso não tiver muito bem organizado em um contrato, você sempre vai estar fazendo trabalho a mais, recebendo a menos, e o cara que está te contratando sempre vai achar que você deve fazer a mais, só que ele vai achar que está pagando demais. Então, sempre vai existir esse conflito, tá? Então, quando você trabalha por hora, isso já está muito claro. Você diz, olha, minha hora é tanto, eu vou trabalhar, se tiver qualquer trabalho extra, pode mandar, eu vou ficar feliz, porque eu vou trabalhar mais, agora eu vou receber de acordo com aquelas horas. E aí, para fazer esse tracking, ou seja, essa análise de rastreamento de quantas horas você está trabalhando, existem diversos aplicativos. Um que eu uso bastante é o WorkSnaps, Work em inglês, né, de trabalho, Snaps, S-N-A-P-S. Eu posso até colocar aqui no nosso chat. E o WorkSnaps, quando você começa a trabalhar, você dá um play e ele fica tirando ali print screen da tua tela. O Upwork é a mesma coisa, é outra ferramenta, tá? E aí você consegue ter um relatório, assim, no mês de quais projetos você está trabalhando, quantas horas você está dedicando para cada um desses projetos, e dá para o gestor, o cara que está te contratando, um poder melhor de análise de horas que você está trabalhando, ele vai conseguir tomar decisão com mais informação nas suas mãos, e para você vai ser uma coisa justa, porque você vai receber pelo trabalho que você exerce, tá? E aí, Arthur, como é que eu sei a minha hora? Não sei. Pensa aí quanto é que tu ganha por mês, divide isso por quantas horas você trabalha, e aí você tem uma ideia de quanto é que seria a sua hora. E aí você pode aumentar a sua hora, reduzir sua hora de acordo com os projetos que você vai fazendo. E aí o que é claro é que quanto mais projetos você tiver, tua hora vai tender a crescer, porque mais pessoas vão te procurar e você vai ter que aumentar a tua hora, porque sempre vai ter alguém ali oferecendo um pouco a mais, tá? Outra forma de você fazer o contrato é fechar por projeto. Empresas gostam disso porque elas podem colocar outras pessoas para trabalhar e aí com isso elas ganham mais e tudo mais. Só que para que você faça essa cobrança por projeto, tudo tem que estar muito bem amarrado e precisa-se de o quê? Eu gosto muito do BEP, do Plano de Execução BIM, porque é lá onde vai estar amarrado suas responsabilidades, o que você tem que entregar, qual nível de detalhe você tem que entregar aquele material, quando você tem que entregar, então tudo fica amarrado. Só que, se vocês pararem para analisar, gasta-se um tempo também para criar esse BEP, para criar essa documentação, para definir tudo isso. E empreendedor, principalmente no Brasil, que a gente passa mais tempo executando do que planejando, ele geralmente não tem tempo para fazer isso. Então, o que é que vai acontecer? O cara não faz um bom planejamento, ele te contrata e ele sempre vai pedir mais e você sempre vai achar que é menos trabalho. E aí vem essa briga, sabe? Tem trabalho extra para fazer, o cara tá reclamando. Então, para evitar esse tipo de trabalho, eu gosto muito de trabalhar por hora e aí você vai aumentando a sua hora. Se você quiser trabalhar por contrato, aí eu acho legal fazer bem descrito, né? É um pequeno contrato ali que pode envolver um BEP ou não, que vai definir o que é que você vai estar fazendo. Agora, claro, isso tudo depende, né, pessoal? Se eu for trabalhar para órgão público, já muda a resposta, né? Então, tudo vai depender dos objetivos. Deixa eu só ler aqui e ver se tem mais alguma novidade de vocês, tá? O Elano fez. Atualmente, tempo é dinheiro. Poderia dizer de forma sucinta como reduzir o tempo de projetos com BIM em relação aos modelos convencionais? Elano, se você estiver falando de modelos convencionais, trabalho em CAD, eu não sei muito bem específica que você está falando, mas existe uma curva de aprendizado, né? Quando você faz uma alteração ali, uma implementação BIM, uma mudança, você vai perder um pouco de produtividade, então a tua produtividade vai cair, você vai até gastar um pouco mais de dinheiro ali.
Isso naturalmente sem mudança de equipe, tá? Porque se eu quiser manter a mesma produtividade, eu vou trazer algumas pessoas externas. Existem algumas artimanhas para que você consiga manter a sua produção implementando o BIM, tá? Mas digamos que você faça o processo tradicional, você vai ter uma perda ali de produtividade, mas estudos mostram que após essa implementação, você vai ter ganhos imensos. E é muito complicado você fazer a análise, a mensuração de quanto é que você ganhou de produtividade, porque em muitas implementações BIM não se tem um rastreamento de informação antes da implementação. Então, definitivamente, você ganha produtividade, mas fica difícil comparar, porque você diz, tá, qual é a minha produtividade agora? Se eu nunca fiz ali a análise da minha produtividade. É o que acontece na maioria das empresas que estão indo para o BIM, do BIM nível 0 para o BIM nível 1, ou seja, saindo do CAD para começar a trabalhar com ferramentas de modelagem baseada em objetos. Então, pela minha experiência, pelo que eu converso com muitos profissionais, essa implementação do BIM, com certeza, ela vai reduzir ali tempo de projeto só pela forma como é estruturada a modelagem de formação da construção. Agora, é difícil você comparar isso com o antes. E aí todos os empreendedores, eles ficam muito felizes, não querem sair do BIM, mas também eles não sabem dizer na ponta do lápis quanto foi que ele ganhou ali de produtividade de forma exata, exatamente por essa dificuldade de mensurar o que tinha antes na empresa. Não sei se ficou claro isso para ti, tá? Eu vou continuar lendo aqui, pessoal, e depois eu volto para as de vocês, tá? Porque tem algumas perguntas aqui, para a gente não perder a sequência. Continuando, aqui uma pergunta do Bimacom. Como comunicar a equipe de projetos para que cada profissional faça suas revisões? Olha, como eu falei, a questão de implementação. Vai depender se a equipe de projetos é grande ou pequena. Se for pequena, você tem que estar ali do lado, pressionando e, cara, vamos ver aqui a melhor forma. Então, tem mais flexibilidade. Mas se for uma empresa maior, você tem que definir muito bem esse processo, tá? O processo de revisão. E você tem que, como a gente fala, queimar as pontes. Ou seja, se eu for trabalhar com o BIM agora, queima a ponte do CAD, não volta para CAD mais. Por quê? Porque a gente, quando começa, fica com aquela tendência de, eita, deu errado, eu não sei mais como fazer aqui em BIM, estou com uma dificuldade, sabe de uma coisa, eu tenho que entregar o projeto, vou fazer em CAD. Se você fizer isso, você vai estar sempre postergando a sua implementação. Eu entendo que em alguns momentos você vai ter que fazer isso, mas o que nós indicamos não faz, tá? Vai com tudo no BIM, queima as pontes, não tem volta, vai ter que ser feito assim e exija isso da sua equipe. Se o cara chegar, tô mandando esse CAD aqui rapidinho só para tu fazer aquela coisa, tu fala, desculpa, não aceito. Só trabalho com arquivos BIM, por exemplo. E isso vai funcionar para alguns casos, outros não, né? Vai depender das suas necessidades. Mas para que você se comunique, né, com essa equipe de projetos, tem que ter esse processo bem definido, tem que existir um treinamento para você estar sempre repetindo aquilo ali com as pessoas até que aquilo se torne algo natural da equipe. E a partir desse momento, você vai ter ali um fluxo de trabalho mais liso, onde todo mundo vai estar trabalhando na mesma plataforma. Então, só para dar um exemplo clássico, tá? Nós utilizamos na empresa que eu trabalho na Austrália o BIM 360 Document Management, que é o BIM 360 Docs, e ele foi implementado há cerca de, eu acho que 2 anos ou 1 ano e meio, não sei exatamente, aqui agora eu tenho um dos meus materiais. Só que até hoje a gente ainda está trazendo pessoas para o BIM 360. A nossa empresa toda já está usando, mas lá o que a gente chama de terceirizados, são os subcontractors, eles estão começando a entrar agora. Já existem vários que só trabalham com isso e outros estão entrando. Só que o que é que a gente faz como empresa? Olha, nós só trabalhamos se você tiver no BIM 360. Se o cara tiver no BIM 360, a gente trabalha com ele como terceirizado. Se ele não tiver, desculpa, mas não vai rolar. Por quê? Porque a gente sabe o poder de informação que aquilo nos dá, a agilidade de comunicação e a diminuição nesse volume aí de erros de projeto, né? A agilidade até para o cliente. Então, tá no BIM 360, tá conosco, né? E claro, a gente providencia também para esses terceirizados o próprio treinamento. Então, eu fiz vários treinamentos já, tá tudo gravado, e quando a gente tem uma nova empresa trabalhando com a gente manda esses treinamentos para eles e fala, olha, estuda isso aqui, é algo rápido, não é algo complicado de implementar, o BIM 360, e de acordo com isso a gente vai trabalhar junto. Então, é preciso ter esse, como a gente fala, enforcement. Tem que vir de cima para baixo e dizer, olha, tem que ser assim e vai ser assim. E aí o negócio entra, sabe? Continuando aqui, tem uma pergunta do Magusso Enge, @MagussoEnge. O mercado para brasileiros trabalharem com BIM no exterior é bom? Olha, sim, não para, porque quando você fala do exterior, você está falando de tudo exceto o Brasil, né? Então, assim, existe muita oportunidade fora. Agora, você precisa falar as línguas, né?
Porque o pessoal pensa, vou trabalhar no exterior, qual o software que eu preciso aprender? Cara, o primeiro software que você precisa aprender é a língua que você vai trabalhar. Porque lembre que você vai sempre estar trabalhando com pessoas. Então, é importante demais ter essa língua ali bem, né? Se você vai trabalhar, não sei, num país de língua inglesa, tem o inglês afiado. Se você for trabalhar num país de língua francesa, tem o francês legal. Se você for para o Canadá ou até a própria França. E esse eu acho que é o primeiro passo, né? Você se comunicando bem, aí você começa a trabalhar na questão da área de conhecimento. Mas você querer ir para outro país, você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você não se comunicar, você vai ter muitos problemas, tá? Claro que existem exceções à regra, né? 3 meses atrás, a gente conheceu um cara que mora na Austrália, que ele não sabe nem ler, nem escrever, nem em português, nem em inglês. E ele trabalha lá já há 15 anos, porque ele é um ótimo profissional no que ele faz. Mas é um trabalho mais manual, não é um trabalho como o nosso, que exige ali mais colaboração, né? Então, é aquela coisa, sempre existem exceções à regra aí, tá? O mercado está aquecido? Sim, tá? Por quê? Como eu falei, você está falando de tudo exceto o Brasil, então sempre vai ter um país que está aquecido. Por exemplo, a Austrália, eu acho que faz mais de 25 anos que não tem uma recessão, se eu não me engano. Só perde para a Holanda, eu acho. Então, assim, tá há 25 anos aquecido. A Holanda está aquecida também. Então, tem esses altos e baixos, né? Alguns países vão estar menos aquecidos, outros vão estar mais aquecidos, mas se você trabalha para fora, sempre vai ter alguém ali buscando profissionais. Se você for um profissional capacitado, que tem um portfólio legal, tem uma colaboração boa, acho que você vai ter aí um bom ganho nisso, tá? Para quem quer entrar no mundo BIM, tem que aprender vários softwares ou ser especialista em um? Isso tudo é a mesma pergunta do Magusso Eng, né? Olha, eu digo o seguinte, o que é que você quer fazer? Você quer ser um clínico geral ou você quer ser um especialista, aí, um neurocirurgião? É a mesma coisa, tá? Eu tenho que aprender vários softwares ou um. Quando você trabalha com a profissão de manager, ou seja, de gestão, de fazer implementação, é mais interessante você entender vários, mas você tem que ter um ali que é seu ponto forte. Por exemplo, eu tive que estudar vários softwares, né? Entre ArchiCAD, a Ecosym, a Uplan, Revit, mas o Revit ele é o que eu tenho mais afinidade. É o que eu tenho mais domínio por diversas razões, tá? E aí cada profissional vai escolher o seu. Entretanto, hoje mesmo eu não tenho um conhecimento de Revit tão bom quanto o meu modelador, por exemplo. O cara que modela pra gente, que é o Carlos das Filipinas, ele é fantástico. Ele modela assim numa agilidade, por quê? Porque ele só faz isso o dia inteiro. Então ele pega uma velocidade, pega uma prática muito boa. Eu faço muitas outras tarefas administrativas. Mas se você está começando, cara, aprende um, tá? É aquela questão, tenha foco. Tenha foco para ser bom em uma coisa e as pessoas vão começar a te requisitar para aquela coisa e depois você vai aumentando ali a sua gama de trabalho. Um erro clássico é muita gente querer fazer tipo 10 softwares e não aplicar, por exemplo, um projeto em nenhum desses softwares. Então você vai ficar, como eu falei no início dessa live, com vários cursos ali no seu currículo, mas com nenhum portfólio, porque você vai ter ali, saber usar vários softwares, mas não vai saber fazer nada. Nunca vai ter nada realmente aplicado, nunca vai ter um portfólio, e isso é o que importa geralmente quando alguém vai te contratar. Ele quer saber quais problemas você consegue resolver e como é que você vai resolver aquele problema. Então, você chegar para um cara e dizer, eu tenho curso aqui em 10 softwares. É mesmo que você chegar para ele e falar, olha, eu sou arquiteto, sou engenheiro pela universidade tal. E ele fala, tá, mas você sabe resolver esse meu problema aqui? Aí você diz, não. Ele diz, então desculpa, eu vou contratar um cara que sabe. Porque o cara que é empreendedor, pensando em mercado privado, tá? Ele quer contratar pessoas para resolver problemas, não necessariamente pelos títulos que você tem, tá? Titulação vai mais para academia, aí sim, aí quanto mais você tiver, melhor, tá? Mas você tem que também ali, né, fazer pesquisa, você tem que fazer a parte prática. Então, o que eu diria se você está começando, aprende bem e gera valor, faz negócio, pega projetos, e depois você vai estudando outros softwares. Não adianta aí querer abraçar o mundo com a mão, tá? Outra pergunta aqui é o Felipe Tricoli perguntou o seguinte: como fazer com que os superiores entendam que a comunicação deve ser mais horizontal e menos hierarquizada? Olha, é uma pergunta complicada, porque isso aqui envolve principalmente a questão cultural, tá, Felipe? E essa questão cultural, ela é difícil de ser lidada quando você avalia que a maioria das grandes empresas, as pequenas empresas, a grande maioria das empresas são empresas familiares. É a empresa em que o pai é engenheiro, o pai é arquiteto, depois o filho se formou na profissão e assumiu, ou tem um primo, tem um tio, e acaba que a gestão ela fica muito de forma familiar. E geralmente quando é de forma familiar,
vai ser uma gestão ali mais hierarquizada mesmo. Tem um cara que manda e tem a galera que aceita. Essa questão de empresa mais horizontal, ela costuma vir em processos mais de startup, onde a gente tem mais design thinking, onde o pessoal tem mais liberdade para poder tomar decisões, mas sempre vai ter uma certa hierarquia ali, tá? Mas o que eu posso falar sobre isso é o seguinte, é você ter assim, um certo poder de persuasão, e quando eu falo persuasão, não estou falando na parte negativa da persuasão, estou falando na parte positiva de você conseguir vender suas ideias de uma forma mais eficaz, tá? Eficiente. E para isso você pode utilizar-se de, por exemplo, muitos gatilhos mentais. Existe um gatilho mental da autoridade, por exemplo. Então, deixa eu dar um exemplo prático, tá? Eu estava até falando isso ontem com um aluno. Imagina que você é o estagiário e você chega lá com a opção de fazer uma implantação BIM. Aí você fala, olha, eu estou estudando isso, lá na faculdade o pessoal só fala disso, tal, é muito legal. O cara, ele é dono da empresa e você é o estagiário falando para ele. Se o cara não tiver muito ligado, realmente interessado em fazer aquilo, ele não vai dar muita bola para o que você está falando. Por quê? Porque na questão dessa hierarquia, você é o estagiário, ele é o dono. Agora, se chega um cara, por exemplo, Arthur, tá? Eu chego lá como um consultor e eu começo a falar dos benefícios do BIM. Automaticamente, eu já vou ter mais autoridade do que você, porque você é um estagiário, eu sou um consultor. Mesmo se você for muito melhor do que eu. Então, existe essa questão cultural, tá? Isso é normal, acontece. Então, o que é que você pode fazer para mudar isso? Você pode começar a estudar mais sobre persuasão, sobre gatilhos mentais, para começar a conseguir vender as suas ideias da melhor forma possível. E aí, sempre pensando nisso, de você tem que convencer os teus superiores, pensando qual é a motivação dele. E aí você consegue fazer entregáveis que possam ali te dar um pouco mais de autoridade para você ter essa liberdade de pensar de forma mais horizontal. Então, quando eu comecei na empresa que eu tô, era muito hierarquizado ainda, porque também é uma empresa familiar, apesar de ser na Austrália, tá? E assim, o pessoal falava, a gente obedecia. Hoje, como a gente já fez muito processo lá, muita coisa que deu resultado, a gente, apesar de estar na mesma posição, digamos assim, a gente acaba trabalhando de forma mais horizontal, porque ele sabe que o que a gente propõe geralmente vai ter um resultado, então ele está muito aberto a isso. Então, como eu falo, é complicado, tá? Você pensar assim, vamos que as empresas trabalhem de forma mais horizontal do que hierarquizada, porque mexe com a cultura, e mexer com a cultura é difícil, tá? É só você falar em uma dieta, por exemplo. Pede alguém para fazer uma dieta. Nossa, tá mexendo na cultura. É difícil demais aquilo ser implementado. É mais fácil mudar a religião, às vezes, né? Tem algumas outras perguntas aqui, eu já vou para de vocês, tá? O Paulo Nascimento, ele mandou no LinkedIn o seguinte: oi, Arthur, tudo bem? Primeiramente, obrigado por me aceitar. Quero dizer que admiro muito o portal da BIM Expert, vocês são uma referência. E eu sou concluinte de arquitetura e pretendo seguir nessa área de BIM. Gostaria de um conselho sobre o mercado estrangeiro. O que você considera essencial em passo a ser dado para conseguir uma oportunidade? Hoje moro em Belém, norte do Brasil, ainda com pouco uso do BIM e mesmo de recursos de especialização, porém acredito que posso conseguir. Cara, primeiramente, Paulo, eu acho que o Paulo não está aqui, né? Mas se estiver ouvindo depois isso aí, Paulo, tá aí, tem um Paulo Góes, né? Não sei se é o mesmo. Primeiro, parabéns, tá? Pela pergunta, obrigado, tá? Pelos elogios também. E eu digo a você, cara, vai fundo. Você fala que tá sem recursos, sei lá, em Belém e tal. Eu comecei no interior da Paraíba, numa cidade de 14 mil habitantes também. E dessa cidade de 14 mil habitantes, eu trabalhava para o exterior. E a gente acaba crescendo porque o BIM permite isso para a gente, por a gente trabalhar de forma virtual. Então, você pode hoje trabalhar na sua casa prestando serviços para a Alemanha, para Reino Unido, para Estados Unidos. Inclusive, essa semana saiu até uma oportunidade, até mandei no grupo aí dos alunos, um cara que estava querendo contratar 5 profissionais BIM para trabalhar na empresa dele, que é em Miami, né, remoto. Então, o pessoal trabalha aqui remoto, daqui para o exterior. Então, assim, com a internet, com essa democratização do conhecimento, fica muito mais fácil você, independente de onde você está, tá? Se você tiver em qualquer lugar do mundo que com acesso à internet, você vai ter ali as mesmas condições, teoricamente. Claro que o ambiente, ele te favorece muito. Você está dentro da USP, você está dentro de Harvard, por exemplo. Você vai estar ali num ambiente que vai só te jogar para cima. E às vezes o ambiente que você está pode te jogar para baixo. Mas se você tiver o mindset correto, ou seja, a mentalidade, para realmente buscar aquele conhecimento, independente de onde você estiver, você pode conseguir. Então, respondendo a tua pergunta sobre quais são os primeiros passos, tá, para trabalhar para o exterior. E eu respondi até via LinkedIn, né? Comecei a responder, mas terminando e concluindo essa resposta aqui. Número 1 é você
tá capacitado na língua que você quer trabalhar. Ah, vou trabalhar, sei lá, vou aprender inglês, vou ficar fluente em inglês, e aí com o inglês eu vou buscar oportunidades fora. É um desses passos. E o segundo é criar portfólio. E eu falei basicamente isso para o Paulo. Paulo, cria portfólio e aprende inglês, depois fala comigo. Ou seja, você com esses dois passos fica muito mais fácil, porque você vai ter ali a capacidade de se conectar, de mandar mensagem para o mundo inteiro, né? Porque basicamente o mundo inteiro fala inglês, de forma geral, assim, né? Sempre você fala inglês, você consegue achar alguém que fala inglês pelo mundo. É diferente de você falar chinês e querer ir para a França, né? Você não vai ter muito sucesso. Com inglês também nem tanto, mas para alguns países o inglês ele é mais aberto. Então, você falando inglês e você tendo um portfólio, fica mais fácil para você começar a trabalhar nessas plataformas de freelancer ou começar a participar de eventos e trocar cartão de visita, conhecer pessoas que trabalhem nessa área, que possam fazer a ponte, e aí você mostra valor. Mostrando valor, aí o mundo vai correr atrás de você, tá, Paulo? E independente de você estar em Belém, tá, no norte do Brasil, ou no Rio Grande do Sul, você tem a mesma capacidade, é só correr atrás. Tá? Outras perguntas aqui do Elton Leite, Elton M. Leite, né? @ Elton M. Leite. Quais serviços um BIM Manager pode oferecer para pessoa física e jurídica no setor de AECO? Cara, é muita coisa, tá? Muito serviço, mas eu poderia resumir dois principais, né? Quando a gente fala de BIM Manager, o pessoal associa muito à implementação, né? Ah, um BIM Manager faz implementação em empresas. Mas você pode fazer implementação em empresas ou implementação em projetos, tá? Inclusive, o nosso curso para os alunos que estão aqui, pode até falar isso, é dividido dessa forma. Então, quando você pensa em implementação em projeto, você vai ter diferentes usos ali. Eu acho que a Marcele tá por aí, né? Tá, Marcele. Pode até falar, ela estava falando que estava assistindo o curso, né? E o marido dela assistiu a aula de drone lá, e depois ele queria até trabalhar na área, né, Marcele? Então, se você quiser, pode até falar esse caso aí, eu achei bem interessante, né? Achei engraçado. Mas, assim, você pode prestar serviço tanto para a empresa, tá? Seja de implementação, de consultoria, você pode prestar serviço de criação de documentação, criação de template, família, tem muita coisa que você pode fazer, ou você pode fazer esses pequenas implementações pensando nesses serviços, por exemplo, modelagem de condições existentes, você pode fazer coordenação tridimensional, você pode fazer gestão de ativos através de operação e manutenção, você pode trabalhar em empresa de real estate, né, que é a empresa que gerencia ali a questão de imóveis, tá? Você pode trabalhar com investidores, prestando serviço de consultoria para investidores, porque só o que tem é um pessoal que tem muito dinheiro, junta esse dinheiro como investidor e ele quer aplicar no mercado imobiliário, até fundos de imobiliário. Você pode prestar serviço para esse tipo de pessoa, sendo um consultor para poder fazer essa gestão de ativos ou para poder fazer uma avaliação de riscos, tá? E existem muitas coisas. Treinamento, você pode fazer treinamento de software, treinamento de gestão de processo. Então, assim, é uma área que tem um leque, assim, bem aberto mesmo. Acho que vai da criatividade de cada um, né? A Marcela falou que ele foi com ela para o congresso em Brasília. Ele está muito animado. Ele é administrador de empresas, olha aí. Então, já estava brincando com os drones aí, né? Então, por exemplo, o drone... tem no nosso curso, a gente tem a modelagem de condições existentes e dentro dela a parte de drone, a gente mostra como você fazer voar o drone em uma área e fazer a modelagem daquelas condições, né? Através do Revit. Tem várias outras plataformas para fazer isso, né? No nosso caso, a gente mostrou um fluxo de trabalho via Revit. Isso pode ser um serviço que, cara, você comprou um drone, você comprou os softwares e sabe fazer, você começa a vender isso para várias empresas de diversos ramos. Tem muita empresa que quer ter, por exemplo, esse registro digital e virtual, não só para ter aquilo arquivado, mas para análise, tá? Análise de risco, análise financeira e muito mais. A gente usa muito esse mapeamento de drone na Austrália, quando a gente faz, exatamente para discussão com os clientes, com os investidores, e onde é que eles querem fazer a nova ampliação, como é que aquilo vai interferir nos edifícios vizinhos, e aí uma modelagem de condições existentes é um caso disso. A gente fez até uma live, né, Marcelo, falando, acho que foi a live quase toda falando isso, dizendo assim, olha, você pode comprar um drone e começar a prestar serviço amanhã, tá? E não precisa ser BIM Manager, não precisa passar 10 anos fazendo projeto, é algo que você consegue ali fazer mais rápido, né? Então, como eu falei, resumindo, né, que serviços eu posso oferecer? Consultoria, treinamento, projeto, prestação de serviço de forma geral, e muita coisa, tá, Elton? Temos mais uma pergunta, @processo BIM, onde a gente encontra um compilado dos melhores momentos da semana BIM Experts. Olha, processo BIM, né? Não sei se tem alguém aí de lá.
A gente não tem, tá? A gente não tem isso ainda, a gente está expandindo a equipe para poder conseguir fazer esse tipo de trabalho, que envolve uma edição bem grande, mas no momento a gente ainda não tem compilados aí das semanas Bean Expert, tá? Só as semanas em si mesmo. O Nata Hacker, acho que é o Natanael, né? Que é o nosso aluno também. Ele perguntou o seguinte: como chegar no BIM Level 3 e trabalhar com o exterior de uma cidadezinha do interior? Olha que legal, quase a mesma pergunta, né? Só que tem essa adição do BIM Level 3 aí. Então, quais são os níveis do BIM? O que é isso? Tá? O que é o BIM Level 3? A gente tem ali 4 usos do BIM, níveis do BIM, que é o BIM nível 0, 1, 2 e 3. E qual a diferença deles? O BIM nível 0 é o pré-BIM, é quando a gente ainda está trabalhando com metodologia CAD. Se você tem um trabalho na sua empresa e o foco é documentação 2D, ou seja, arquivos de CAD, né, pranchas, então você está no BIM nível 0. Quando você vai para o BIM nível 1, você começa a trabalhar com modelagem baseada em objetos, ou seja, você começa a trabalhar com Revit, com ArchiCAD, com Vectorworks, com esses programas de modelagem. O BIM nível 2 é quando você e outras empresas também trabalham nesse mesmo fluxo e começam a fazer interoperabilidade, ou seja, eu faço meu projeto em Revit, meu engenheiro estrutural faz o projeto dele em Tecla, por exemplo, ou em TQS, e a gente faz ali um exchange, ou seja, uma troca desses arquivos, a gente colabora para que a gente tenha ali uma coordenação melhor, uma compatibilização melhor. Quando todo mundo está fazendo isso, você está no BIM nível 2. E o BIM nível 3 é quando existe essa troca, esse compartilhamento de informação, só que em tempo real. Ou seja, você precisa de servidores. Seja um servidor de Revit, um servidor de outros programas, mas enfim, você vai estar trabalhando ali em tempo real. Isso significa que eu posso estar aqui no meu computador fazendo um projeto no Revit, por exemplo, usando o BIM 360 Design, e o meu modelador nas Filipinas trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente precisa de um servidor em rede que vai conectar esses computadores e de uma série de processos, tá? Então, explicando essa evolução, BIM nível 0, 1, 2 e 3, para que você chegue no BIM nível 3, você tem que passar pelos outros, né? Então, como é que eu consigo chegar lá, Arthur? Saindo do BIM nível 0 para o BIM nível 1, depois para o BIM nível 2, e aí em si você chega no nível 3. E para chegar no nível 3, você vai precisar de um bom processo colaborativo, tá? Com tudo definido, worksets, para que o pessoal não estrague aí uma parte do projeto do outro. E você vai precisar de uma boa infraestrutura de rede e uma conexão que vai te permitir fazer essa ponte com os outros profissionais que você vai estar trabalhando. Você pode estar trabalhando dentro de uma empresa só com Revit Server, por exemplo, mas se você estiver trabalhando só na sua empresa, lembrando, é o BIM nível 2, né? Quando você começa a trabalhar de forma integrada com outras partes do projeto em tempo real, aí você está chegando em BIM nível 3. E claro, pensando-se aí em governo, existe uma série de requerimentos para cada um desses níveis. O Brasil ainda não tem nada definido com relação a isso, ou está sendo definido, mas se você estudar aí os manuais do Reino Unido, ele já tem essa exigência, por exemplo, para todo mundo trabalhar com BIM nível 2 desde 2016. E eles querem chegar no BIM nível 3 em 2025, se eu não me engano, tá? Então, essa é a dica, tá? Para você chegar no BIM nível 3, é claro. Fazer o BIM nível 0, 1, 2 primeiro e começar a estudar um pouco sobre esses processos de colaboração e servidores. E como trabalhar com o exterior de uma cidadezinha do interior, Natanael, existem vários programas, projetos de freelancer, tá? Aplicativos que o pessoal coloca lá necessidades e você vai cumprir essas necessidades através do seu trabalho. Então, existem vários, o Upwork, tem o Freelancer, tem o Get Ninjas, existem vários softwares, inclusive no nosso blog, bimexperts.com.br, tem um texto lá que eu fiz, que acho que é 7 dicas para quem quer trabalhar com BIM no exterior, e no final desse post tem lá a lista desses programas. Você pode fazer uma conta nesses programas, colocar teu portfólio e ficar monitorando ali as ofertas. É tipo um Mercado Livre. O pessoal vai colocar uma oferta, tá? Uma demanda, olha, eu tenho esse projeto aqui, eu estou pagando, sei lá, $300 para alguém fazer ele para mim, uma modelagem básica. E aí você vai lá e aplica, se o cara te aceitar, você faz o projeto e você recebe o dinheiro, tá? Então, assim, pesquisa por essas plataformas de freelancer e, claro, melhora teu inglês, teu francês, a língua que você quiser, tá? Mas eu fazia isso também. Eu trabalhava numa cidadezinha do interior de 14 mil habitantes, prestando serviço para fora do Brasil. E qualquer pessoa pode fazer isso, é só ter acesso à internet e o conhecimento, tá? Outra pergunta é como criar parcerias e contatos para se trabalhar e promover a importância do BIM. Eu acho que já foi respondido isso, né, em outra pergunta, mas
voltando e repetindo, né? Mostre o teu trabalho, tá? Resolva problemas, mostre soluções, participe de eventos e com isso você vai conseguindo criar cada vez mais parcerias e contatos, lembrando que quem não é visto não é lembrado, tá? Então, se você não tem ainda uma conta no LinkedIn, faz hoje uma conta no LinkedIn, tá? Porque o LinkedIn é uma rede profissional e esse é o foco, tá? Não é... Os empresários, sei lá, os caras que estão contratando, eles não estão no Facebook olhando cachorro e gato, eles estão no LinkedIn buscando conteúdo, estão buscando o que as pessoas estão publicando de inovação, o que elas estão publicando ali de portfólio, e com base nisso eles vão entrar em contato, talvez, né, e oferecer algumas oportunidades. Inclusive, a Mariana, ela começou a trabalhar para a Suécia, para a BeamObject, através do LinkedIn. Então, o pessoal entrou em contato com ela no LinkedIn e ofereceu a proposta de emprego e ela trabalhava lá para a Suécia. Então, uma oportunidade aí, tá? O arquiteto Cristiano Almeida perguntou o seguinte, @arccristianoalmeida. Como formular contratos para serviços em BIM e o que não pode ser esquecido? Olha, para contratos, pensando em contratos de forma genérica, a gente sempre vai ter ali a descrição das partes envolvidas no contrato, né, o contratado e o contratante, o objeto em si do contrato, que pode ser desde uma casa, né, até um projeto em BIM. Se você está fazendo ali um contrato de projeto BIM, você vai ter que descrever da melhor forma possível, pensando muito ali em como a outra parte vai entender aquela comunicação do contrato, esse objeto, ou seja, esse projeto. Você tem que definir prazos, você tem que definir preço, você tem que definir, para fins jurídicos, ali um foro, né? Sei lá, foro na cidade de São Paulo, e ali as cláusulas em caso de risco, né? Ou seja, se a empresa quebrar, por exemplo, um contrato social de uma empresa, né? Se a empresa, um dos sócios falecer, o que é que acontece? Então, tudo isso vai estar no contrato em BIM. Só que BIM, ele tem essa questão contratual tradicional, tá? Pensando na parte jurídica, e ele tem a questão técnica. O que é que eu falo sobre questão técnica? É essa descrição, por exemplo, do escopo de trabalho, pensando na modelagem de informação da construção, que um advogado não vai saber fazer, tá? Geralmente, quem faz isso é ali um cara que é BIM manager, ou ele está trabalhando em concessão ali com o advogado, e aí um faz a parte jurídica, o outro faz a parte técnica. E quando eu falo de projeto, pensando em contrato, eu estou me referindo ao BEP, um documento chamado BEP, que é o BIM Execution Plan, ou seja, o plano de execução BIM. Grande parte do BEP, se você ler um BEP, ele vai ser ali uma comunicação exatamente disso. Quem são as partes contratantes, o que é que eu preciso entregar, quando eu preciso entregar, qual o tipo de arquivo que eu preciso entregar, qual o nível de desenvolvimento, ou seja, LOD, de cada elemento que vai ser modelado no meu projeto eu preciso entregar. E por que tudo isso, Arthur? Porque o cara que vai te contratar, se ele fizer assim, faz essa casa para mim em BIM, quanto é que vai custar? Aí você fala, só um exemplo, tá? Vamos dizer que esse projeto aqui é 5 mil reais. Só que o que é que você está definindo como 5 mil reais? É uma modelagem só das paredes assim, da casa, ou é uma modelagem das paredes com camadas ali de chapisco, embolso, reboco, pastilha cerâmica, acabamento, não sei, isolamento? Tudo isso vai influenciar. Então, quando você não tem algo bem definido, aí voltando até em como cobrar por BIM, né? Por isso que eu falei que eu gosto de trabalhar por hora. Quando você não tem algo ali muito bem definido, você vai acabar com algo na sua mente e o cara que está te contratando vai ter algo diferente também. Então, sempre vai ter esse litígio, essa discussão. Então, para evitar isso, pensando em contratos, você tem que ter aquele contrato tradicional da parte jurídica e anexar a ele um documento, que pode ser o plano de execução BIM, que vai mostrar ali todos esses entregáveis, todos esses requerimentos, essa descrição minuciosa do escopo do projeto BIM, por um profissional que entende do que está fazendo, porque um advogado não vai saber o que é um LOD e não vai saber o que é um arquivo Revit ou Navisworks. Então, precisa ter ali algum profissional que auxilie ele a fazer essa documentação. Tá? Então, em resumo, para a tua pergunta, o que é que não pode faltar? Toda a parte tradicional jurídica e essa parte BEP, né? Essa parte relacionada ao escopo técnico do projeto. E quando eu falo da parte jurídica, é aquela questão de descrição das partes, objeto, foro, preço, cláusula de risco, entre outros, tá? E aí responde a pergunta do Cristiano. Tem mais duas perguntas aqui para a gente abrir para vocês, tá? A Ale Melo, com 2 L, com M no final, ela perguntou o seguinte: como modelar corretamente para extração de quantitativo? Vou responder de forma bem direta. Exatamente como vai ser construído, tá? E, claro, vai depender do tipo de quantitativo que você está trabalhando. Você vai fazer um orçamento expedito, um orçamento analítico, você vai fazer uma estimativa de custo. O tipo de orçamento também vai influenciar. Se eu for fazer só uma estimativa de custo com base em índices, né? Eu não preciso fazer uma modelagem utilizando parede cebola,
colocando todos os detalhes. Eu posso só fazer uma modelagem rápida, pegar ali as minhas áreas, volumes, e com aquilo eu já consigo ter uma estimativa de custo muito boa. Agora, se eu for fazer um trabalho ali pensando em modelo analítico, desculpa, orçamento analítico, que eu tenho que ter a descrição de cada um dos elementos, aí você precisa ter uma modelagem exatamente como vai ser construída. E algumas ferramentas te dão agilidade nisso, por exemplo, o Orça Fácil. Tá? O Orça Fácil tem um plugin chamado OrçaBIM, e esse plugin ele te dá um leque de seleções muito maior do que o próprio Revit tem de forma nativa, que você consegue, através de algumas fórmulas ali, criar qualquer orçamento de forma muito rápida. E uma vez que você fez as seleções no teu template, as seleções no teu próprio Orça Fácil, linkando com o banco de preços, você consegue fazer ali outro orçamento de forma muito rápida também, porque você mudou o modelo, pede para atualizar, ele mostra tudo que está sendo quantificado, e aí o que não tiver quantificado já de forma automática, você vai só fazendo esse link, né? Dizendo que aqueles materiais são tais índices ali da planilha ali do Sinap, ou seja lá qual banco de preços você utilize. Então, em resumo, como é que eu modelo para a estação de quantitativos? Como construído, tá? E vai depender do objetivo final, mas utilizando-se algumas aplicações como o OrçaBIM, você ganha um tempo ali muito bom na forma como você modela, porque você tem muita flexibilidade. Independente de como você modelar, você sempre consegue aproveitar de alguma forma através de fórmulas dentro do próprio Orça Fácil, tá? E uma pergunta da @poli com Y, Olímpio, Poli 2L, ela perguntou o seguinte: a interoperabilidade é real, visto que o Revit ainda não vê o QI Builder como deveria? Olha, a interoperabilidade ela é real, sim, e essa questão de ver o Revit como o QI Builder deveria, eu acho isso um pouco, digamos assim, está invertendo a ordem da parada. Por quê? O Revit, só para a gente explicar o que é cada coisa. O Revit ele é um software de modelagem BIM e é o mais utilizado no mundo inteiro, tá? É um software da Autodesk. O QI Builder, ele é um software, acho que é brasileiro, né? Da AutoQI, e ele trabalha ali como um hub que vai conectar esses produtos da AutoQI. No tempo que eu trabalhava com a AutoQI, eu acho que era Lumine, Hydros, agora mudou, né? Só que o que é que acontece? O Revit, por ser, digamos assim, um mandante de mercado, eu acho que os programas eles se adaptando ao fluxo de trabalho do Revit, ou eles se adaptando ao fluxo de trabalho do ArchiCAD, por exemplo, e não ao contrário. Eu não vejo a Autodesk fazendo nenhum avanço para se adaptar a como a AutoQI trabalha. Mas a AutoQI ela vai se adaptar aos ritmos aí de OpenBIM, ritmos IFC, tá? Então eu acho que a interoperabilidade ela é real sim e vem melhorando bastante. A Building Smart, que é a organização que controla isso, tá? Essa interoperabilidade IFC, BCF, ela vem criando cada vez melhores recursos aí para o próprio IFC. E é algo que já é utilizado. Eu utilizo interoperabilidade muito no meu fluxo, apesar de eu trabalhar muito com o pacote Autodesk, porque eu acho que é um custo-benefício muito bom comparado a outras soluções do mercado. Mas eu também trabalho com Tecla, por exemplo. Eu também trabalho com um software, que eu não posso nem citar o nome, que é lá da empresa da Austrália, mas é um software que não trabalha em fluxo de trabalho Autodesk, então ele tem que exportar IFC. E a gente trabalha com Tecla também e funciona muito bem a interoperabilidade, tá? Claro que nunca vai ser tão bom quanto o próprio software nativo. Então, abrir um arquivo Revit no Revit é muito melhor do que você abrir um arquivo IFC no Revit. Ele vai perder algumas informações ali. Isso é natural, tá? É uma ponte, né? Uma interoperabilidade. Não dá para esperar que seja 100%. Mas ela é real, sim. Sobre a questão do QI Builder, como eu falei, o Revit, acho que ele está acima do QI Builder. Então, o QI Builder que tem que se adaptar a exportar um IFC de qualidade para que, não só o Revit, mas produtos como Tecla, como ArchiCAD, Vectorworks, consigam, através do IFC, ler o que o QI Builder ali vai estar trabalhando da melhor forma possível. Então, não seria o contrário, tá? E, pessoal, tem outras perguntas aqui, mas a gente passaria a noite inteira respondendo. Eu queria trabalhar aqui um pouco com as de vocês. Então, vou deixar aberto se vocês quiserem perguntar, tá? De forma pessoal, mas antes deixa eu só dar uma lida aqui nos comentários que vocês mandaram, tá? O Fernando Mello falou o seguinte: você pode falar sobre performance do OpenBIM da Bentley? Trabalho com esse tipo de software, seria mais natural essa vertente, apesar de estar fazendo pós em BIM Autodesk. Olha, Fernando, a Bentley, por exemplo, eu não trabalho com Bentley diretamente, tá? Eu tenho um conhecimento da Bentley, mas assim, eu não me considero a melhor pessoa para falar, porque nesse ramo BIM,
tudo está mudando rápido demais. Então, o conhecimento que eu tinha da Bentley pode ser que eu não tenha mais. Mas, de forma genérica, a Bentley, por exemplo, ela tem um mercado americano gigante, gigante, né? Eu estudei nos Estados Unidos e lá, tipo, o pessoal não pedia que você soubesse AutoCAD, por exemplo. Você tinha que saber MicroStation, então você tinha que saber softwares da Bentley. E eles têm uma questão de interoperabilidade, tem muitas vantagens muito legais, tá? Até já bati um papo com o pessoal da Bentley, o Rodolfo, o Andres, e são pessoas, assim, muito, muito legais. Só que eu não trabalho nesse fluxo no dia a dia. Então, o que eu vi da Bentley pode ser que tenha mudado. Então, eu preferia, assim, mandar essa pergunta para o Guilherme. Guilherme tem mais experiência nisso e ele pode te dar um panorama, tá? Quando a gente trabalha nesse mundo BIM, a gente sempre vai ter, assim... Você nunca vai ter que saber tudo, mas você tem que saber quem sabe. Então, você tem que saber do telefone das pessoas que sabem, tá? Então, quem for aqui iniciante já se acostuma com isso. Então, o Guilherme poderia te falar um pouco melhor sobre essa questão do Open BIM, tá? Da Bentley. Mas, assim, eu acho que é uma solução, principalmente para o fluxo de trabalho que a Bentley tem, pensando também em infraestrutura, muito legal. Por que é que, você até falou que está fazendo uma pós em BIM Autodesk. Por que é que geralmente a gente fala de Autodesk no Brasil? Porque é o mais utilizado, tá? É o que tem um mercado maior, então ficaria muito inviável para essas pós, esses cursos, cobrir todos esses programas, como por exemplo, eu vou cobrir numa pós ArchiCAD, eu vou cobrir Revit, vou cobrir a EcoSim da Bentley. Fica muito custoso e quando você vai ver, a grande maioria do pessoal acaba utilizando Revit, acaba utilizando Navisworks. Não porque seja melhor, tá, pessoal? Não estou defendendo a Autodesk aqui. Eu só falo o seguinte, a gente tem que ser realista, que o mercado deles é maior, o público é maior, então, assim, por questão de mercado, por isso que as pós-graduações focam mais nesse sentido. E eu falo isso porque eu fui professor de uma, eu estudei na Ziggurat também e se você for analisar, a Autodesk acaba liderando, mas a Bentley tem muitas soluções legais. Muita solução legal mesmo. Continuando aqui. O Douglas falou que trabalha com projetos de infraestrutura. Uma das dificuldades são a peculiaridade dos projetos, né? Hora está em um projeto viário, obra em saneamento, CDHU, estação de tratamento. Como conseguimos implantar processos BIM nesse contexto? Olha, Douglas, aí tu vai fazer uma implementação parcial, tá? São implementações por parte. Aí é uma coisa que a Bentley faz bem, né? Que a Bentley trabalha muito bem com esses softwares, assim, essa área mais de infra. E como eu falei, perguntou de infra, eu sempre chamo o Guilherme, porque é o nosso especialista, que ele, inclusive, não está aqui conosco hoje, porque ele está no evento lá em Santa Catarina, né? Mas a implementação, ela não precisa ser total, tá? Isso é um erro que algumas pessoas imaginam. Eu vou implementar BIM na minha empresa. Não é um ponto final. Implementei, bum. A implementação ela é algo constante. Você pode fazer uma implementação total com base nas suas necessidades ou implementação parcial. E quando a gente fala em implementação parcial, a gente vai avaliar ali o que é mais importante. Não sei se vocês já ouviram falar princípio de Pareto, 80-20, né? Então, 80% dos resultados são feitos por 20% das causas. Então, você analisa ali os seus projetos, o que você tem mais, digamos, esforço, e você analisa quais são as principais dores, quais são as principais dificuldades. Com base nisso, você pode pensar em uma solução BIM para bater aquele ponto. Vamos dar um exemplo. Digamos que saneamento seja o que te dê mais dor de cabeça. Então, cara, faz uma implementação BIM para saneamento, tá? Aos poucos vai implementando isso nas outras áreas, né? Para viário, para CDHU, e com isso você vai crescendo. Não precisa ser feito de forma total, tá? Pode ser feito de forma parcial também. E, claro, sempre analisando ali os objetivos e necessidades. Paulo Góes. Como implementar BIM para o poder público? Trabalho diretamente para os municípios do Acre, a Associação dos Municípios do Acre, mesmo mostrando para os prefeitos que o BIM melhora muito, eles são resistentes. Normal demais, tá, Paulo? Por quê? Como eu falei, um prefeito, ele é uma figura pública, a gente pode associar um prefeito a um executivo, tá? Um CEO. Os dois são pessoas extremamente ocupadas. Então, se você sentar numa mesa de reunião e começar a mostrar, pessoal, isso aqui é bonito, isso aqui é aquilo, vamos fazer uma implementação, fazer um treinamento aqui e tal, não vai rolar. Porque o cara tem tanta coisa na cabeça, ele vai dizer, não, beleza, legal, agora deixa eu entrar em contato com o meu assessor, porque eu preciso resolver tal coisa. Então, assim, existe muita resistência, isso é natural, tá? Principalmente na nossa cultura Brasil, que a gente não tem uma cultura de muito planejamento, a gente tem uma cultura de execução. E eu falo isso porque, cara, o prefeito tem tanta coisa na cabeça, tem verba para ser destinada para o hospital, tem coisa que tá dando errado, tem os vereadores da oposição botando ferro nele ali, então ele não vai pensar muito nisso mesmo, não. Ele só vai pensar nisso quando estiver pegando fogo. Tipo assim, olha, o governo federal mandou dizer que o município que não tiver BIM até tal dia
vai levar multa ou não vai receber verba. Aí ele vai correr atrás de BIM, tá? Então, o que eu tenho visto de implementação, e até conversando com pessoas que trabalham no setor público, é que, primeiro, vai faltar gente, tá, capacitada, vai demorar essa implementação. O governo federal ele vem fazendo avanços, temos políticos lá trabalhando nessa área de BIM para fazer que isso aconteça. Já existem muitos órgãos pontuais, tá, no Brasil inteiro, trabalhando com BIM com uma qualidade muito boa, inclusive, só que essa implementação ela vem sendo feita através de líderes BIM. Ou seja, tem lá no Exército, tem o Coronel Luke, tem lá no estado de Santa Catarina, tem o Rafael Teixeira. Então, são pessoas que vêm puxando a bandeira, vêm ali tirando a resistência e vêm fazendo essa implementação de forma gradual, mas não é algo que você vai chegar e todo mundo vai abraçar. Então, se você está trabalhando nessa área, até para o teu próprio desenvolvimento, investe em capacitação, aprende a utilizar, aprende a executar e começa a fazer você mesmo no seu departamento e aos poucos isso vai expandindo. Porque a implementação BIM, ela não é uma coisa que a gente compra e coloca lá e todo mundo começa a usar. É algo que demora um pouco, porque a gente precisa de muita capacitação, né? Então, começa a tua hoje, porque lá na frente, eu digo, daqui a algum tempo, quando o governo federal começar a fazer essa exigência, e já está fazendo para algumas licitações, para algumas obras públicas, você vai ser um profissional diferenciado que vai ter essa demanda, vai ter isso no teu portfólio e você pode até fazer essa ponta, esse crescimento. Mas coisa pública sempre é mais complicado, porque diferente da empresa, eu não posso só chegar e fazer. Tem uma série de protocolos, tem uma série de emendas que precisam ser respeitadas para que aquilo aconteça, tá? Então, o que eu diria comece a implementar você mesmo, seja o líder, tá, do teu departamento e aos poucos aquilo vai crescendo, como a gente vem vendo aí no Brasil inteiro acontecendo. É o cara que está na prefeitura, trabalhando na parte de infraestrutura, que começa a utilizar alguma coisa, começa a trabalhar com alguns profissionais, e aí, imagina, um cara desse trabalhando com BIM encontra um cara na licitação ali que trabalha também com o processo BIM. Ele vai ficar louco para que esse cara ganhe a licitação, porque é bom para os dois lados. É bom tanto para quem está verificando a obra, como para quem está executando, porque dá uma transparência muito boa e agilidade. E aí, agora no BIM, a hora é agora, né, que está acontecendo em Santa Catarina, a Késia, que é a organizadora, ela até apresentou há pouco tempo um caso de uma prefeitura que eles fizeram um processo e não uma construção completa utilizando o BIM, todo o fluxo de trabalho, e eles não tiveram nenhum aditivo e conseguiram antecipar a obra em muitos meses. Eu não lembro exatamente quantos meses foi, mas eles conseguiram fazer uma melhoria assim gigantesca do trabalho, tá? Então é uma dica aí para você. Continuando aqui, só lendo para vocês. A Marcele falou que meu escopo de trabalho está no corpo do meu contrato com o cliente, mas o BEP realmente tem informações mais específicas e envolve o cliente. Exatamente, Marcele. E olha, quando eu falei assim da questão de contrato, que tem que ter a parte jurídica e tem que ter a parte técnica, não é que você tem que fazer um BEP completo e entregar. Você está fazendo o BEP agora, né? Na primeira turma, você sabe. Você pode pegar partes do BEP que são importantes e anexar isso ao seu contrato, para ter um contrato ali meio jurídico-técnico, tá? Não precisa ser o escopo completo. Porque se você chegar para, sei lá, um projeto de uma casa, aí você pega um BEP lá de 37 páginas, mais um contrato de não sei quantas páginas, o cara vai olhar assim e vai dar... não vai estar nem aí, né? Então, acho que a gente tem que sempre usar aquele princípio de que menos é mais. Usa o que gera resultado, sabe? O que não tiver, pode eliminar. Então, no BEP tem muita coisa que você não vai precisar para todo tipo de projeto. No modelo que a gente mostra um modelo de BEP completo, mas talvez parte daquele modelo vai ser utilizado para uma obra pública, por exemplo, não para uma privada. Talvez a gente tenha que adicionar alguma coisa, retirar alguma coisa. Então, tem toda essa flexibilidade, né? Para trabalhar como quiser. E como você falou, ó, o contrato, às vezes, o cliente nem lê direito, né? Verdade, isso não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, tá? Na Austrália, assim, quando eu estudava nos Estados Unidos, os professores falavam a mesma coisa, ó, contrato, o pessoal olha onde é que eu assino, assina e vai embora. Às vezes nem lê direito, então é importante ler o contrato, tá? O Elano perguntou, trabalho com um projeto de sistemas viários, geométrico, terraplanagem, drenagem, pavimentação para empreendimentos de energias renováveis, eólica e fotovoltaica. Qual seria um software indicado para apresentar em BIM? Olha, para essa área de energia renovável e fotovoltaica, existem softwares específicos, não é a área que eu atuo, tá? Mas pensando em sistemas viários, eu acho que o InfraWorks e muitas soluções da Bentley poderiam te atender, tá? Projeto geométrico, terraplanagem, drenagem e pavimentação. Como eu falei, o Guilherme é o nosso especialista na área de infraestrutura e a gente pode passar essas perguntas para ele e ele responder lá no Instagram, tá? Eu tenho certeza que ele vai ter aí uma grande felicidade em te responder, Alan. Mas
Você perguntou qual seria um software indicado para apresentar. Eu não entendi se seria com relação ao que você está falando ou a apresentação de projeto para o cliente, né? Se seria outra pergunta. Se for a apresentação de projeto para o cliente, tem muitos, tá? Tanto realidade virtual como realidade aumentada. Mas eu gosto muito do Enscape, tá? E o Enscape, ele roda aí no SketchUp, ele roda no Revit, ele roda em diversas plataformas e você consegue fazer uma apresentação para o cliente fantástica. Tem o Unity também, que é um software ali mais para aquele game engine, ou seja, um processo mais de gamificação, que ele tem um gráfico, renderização, tem coisas muito legais para você fazer essa apresentação. Inclusive, na nossa região aqui, na Paraíba, a região de Santa Luzia, está tendo um grande avanço na parte da energia renovável, tem muita torre eólica lá, acho que são mais de 530 no processo da empresa Iberdrola, e eu não sei exatamente o que é que eles trabalham, tá? Mas, como eu falei, são áreas específicas que eu não atuo, mas eu tenho pessoas que podem atuar nelas. Ah, Fernanda, do Rio Grande do Sul para a Suíça, né? Torcendo. É isso aí, Fernanda, vai lá. A gente até conversou, né, mês passado. Eu tô só lendo aqui, tá, pessoal, os comentários de vocês. Pessoal, se alguém quiser entrar e fazer perguntas, tá? É só tirar o microfone de vocês e perguntar. Você pode apertar Alt, acho que é Alt, isso, Alt A no seu teclado e você vai mutar ou desmutar. E aí você pode fazer uma pergunta, então, se quiser aparecer também. Eu tô lendo aqui as perguntas, mas é mais comentários, né, do que eu tava falando. Pedir que eu passei pelo workflow da empresa, planejar como trabalha. Olha, eu vi uma coisa legal aqui do comentário do Maurício, né? Ele falou, me pediram que eu passei pelo workflow da empresa para planejar como trabalhar e ajudar a criar um fluxo de trabalho BIM adaptado para o início parcial com o objetivo de chegar no BIM de verdade. Como eu falei, não precisa ser já chegar no BIM nível 3. Você pode ir fazendo isso de forma gradual, tá? E deve, tá? Se você não está trabalhando com BIM ainda, já corre pelo menos para o BIM nível 1 ali, que é a modelagem baseada em objetos, que você já vai ter um ganho legal. E ele deu um exemplo aqui, ó. Uma empresa de infraestrutura com grandes projetos em saneamento, estação de tratamento de esgoto. Ele é arquiteto, não tinha nenhuma experiência nesse tipo de trabalho, mas quiseram me contratar pelas referências que tiveram de mim e pelo que eu falei numa conversa informal. Pessoas experientes no tipo de projeto, eles têm, precisavam de alguém para BIM. Isso é comum, tá? Inclusive no manual do BIM, que é a Bíblia lá da modelagem de informação da construção, uma das formas de superar aquele desafio da questão cultural é você fazer esse mix de pessoas que têm experiência numa área específica, por exemplo, na área de infraestrutura, com pessoas que têm experiência mais recente, assim, numa área de tecnologia, ou seja, uma pessoa mais nova com uma pessoa mais capacitada. Por quê? Porque o cara mais capacitado, definitivamente, ele vai ter muito mais experiência de obra, experiência de contato, de gestão de pessoas, do que o cara que acabou de sair da faculdade, que está ali há 2, 3 anos formado. Só que esse cara que acabou de sair da faculdade, talvez por ter trabalhado já em um fluxo de trabalho BIM, digamos assim, estudado melhor, ele vai ter uma facilidade muito maior com as tecnologias. Então, quando você junta os dois, você acaba tendo um resultado maior, que foi talvez o caso que aconteceu com o Maurício, né? E você não precisa saber tudo, como eu falei. Por exemplo, eu trabalho como BIM Manager nessa empresa da Austrália e muito da parte construtiva deles eu não entendo. Por quê? Porque eu fiz o curso de engenharia civil no Brasil e nos Estados Unidos, eu estudei concreto, eu estudei aço, mas nunca estudei madeira. E quando eu cheguei na Austrália, adivinha o que é que era a obra? É tudo madeira. Todo mundo constrói com madeira aqui. Eu não tenho conhecimento de madeira. Claro, por ser engenheiro, a gente acaba tendo mais facilidade para aprender, mas tem um cara que já trabalhava com projeto de madeira ali há 25 anos, que é o Ben. Então eu chegava para o Ben, vamos resolver aqui o problema. Ele me explicava como era a situação, quais eram as dificuldades, e eu acabava entrando ali com algumas soluções imediatas que eu já sabia em termos de fluxo de trabalho para a gente avaliar o que poderia ser feito. Então, o Nilson, uma pessoa que tem muita experiência na área, com uma pessoa que tem um entendimento melhor de implementação das tecnologias, e a gente resolveu os problemas. E a gente trabalha muito bem.
ninguém está entrando no trabalho do outro, a gente só está otimizando o trabalho. E hoje ele adora, ele só quer fazer projeto em BIM, e eu também adoro conversar com ele, porque eu aprendo muito dessa parte de trabalho com madeira. Então, você não precisa saber tudo, você precisa saber para quem ligar quando você precisar, né? E esse caso do Maurício é interessante, né? É uma empresa que, apesar dele não ter experiência na área, eles disseram, cara, mas você sabe o que a gente não sabe, então vamos se juntar aqui e dar um jeito para aprender. E é uma coisa que acontece bastante, tá, Maurício? Olha, o Elano falou que está acompanhando a obra. Somos a engenharia do proprietário, Complexo Eólico Chafariz, em Santa Luzia. Que legal. Elano, eu comecei a trabalhar com BIM de Santa Luzia, tá? A minha família toda é de Santa Luzia, então eu sempre passo lá, às vezes eu estudo eólicas, mas eu confesso que eu nunca fui lá no Parque Eólico, nunca tive essa oportunidade. Que legal. O Alan falou que tinha que sair, né? Que legal. Então depois ele entra em contato com o Guilherme. Só tô subindo aqui, pessoal, vendo se eu não perdi nenhuma pergunta de vocês, tá? Mas como eu falei, quem tiver dúvidas, entra aí em contato, tá? Vamos bater esse papo. É por isso que a gente tá no Zoom. Calma, pessoal, um de cada vez, tá? Enfim, eu acho que eu li todas as perguntas aqui. O Douglas perguntou quando abre inscrições para o curso. Qual curso, Douglas? Se for BIM da implantação à venda, tá? Provavelmente a gente vai abrir, tá? Não é certo ainda. Eu tô negociando isso com a equipe. A gente vai abrir em novembro, final desse mês, ou em janeiro, tá? Do próximo ano. E por que é que a gente não abre toda hora, né? Porque a gente tem uma limitação. O curso BIM da implantação à venda, ele tem um certo acompanhamento, né? A gente faz as atividades com os alunos, a gente tem mentoria 1 a 1, a gente conversa com cada um dos alunos, e aí por questão de agenda nossa, a gente acaba tendo essa limitação de tempo, então a gente só abre realmente quando a gente consegue abrir um espaço ali na agenda minha, do Guilherme, da Marina, do Renato, do Eric, né? Para a gente conseguir fazer isso. Então, não é certeza, mas quem tiver interesse, no nosso site bimexperts.com.br, lá em capacitação, tem um link lá que é o BIM da implantação à venda, você pode colocar teu e-mail e assim que a gente tiver novas dúvidas, a gente manda para vocês, tá? A gente às vezes divulga nas redes sociais, mas a entrega de rede social é muito baixa, então assim, é muito difícil todo mundo das nossas redes sociais receber um comunicado. Então, por e-mail, a gente fica assim mais certo, né, de mandar essa mensagem para vocês quando abrir, tá? O Ariovaldo fez uma pergunta. Qual caminho, software e método você indica para obras de infra? Já tem seus projetos definidos, porém quer iniciar na implementação do BIM. Já iniciei alguns pelo C3D, com os dados topográficos e projeções, porém há pouco sobre a integração de dados topográficos e processo de terraplanagem, inclusive drenagem para o BIM. Isso na comunicação entre os dados e Navisworks, por exemplo, para a volumetria e gerenciamento de obras. Olha, Ariovaldo, mais uma vez, eu vou iniciar respondendo tua pergunta, mas você pode mandar no Instagram para o Guilherme, porque o Guilherme é o nosso especialista em infra. Então, ele tem essa resposta na ponta da língua, porque todo dia ele está trabalhando com isso, tá? O Civil 3D, ele é um bom software, tá? Apesar de ele ser um pseudo BIM, porque o Civil 3D é o quê? É uma forma que a Autodesk fez, digamos assim, de criar o que a gente chama no interior gambiarra, né, entre aspas, ou seja, um ajuste ali para que o AutoCAD trabalhasse de forma tridimensional para projetos de terraplanagem. Desculpe, de infraestrutura. Então, o Civil 3D ele não seria um software BIM, mas ele trabalha num fluxo de trabalho BIM muito bem integrado com o InfraWorks. Então, essas plataformas, elas são, assim, digamos, as principais da Autodesk, que, como eu falei, a Autodesk costuma ter um marketing muito forte no Brasil, então é mais frequente você encontrar cursos, né, de Civil 3D, de InfraWorks do que de outras plataformas, mas a Bentley tem muitas soluções também, então você pode entrar no próprio site da Bentley e ver o que é que eles têm de mais recente para essa área. Que eu saiba, tá? Geralmente, em termos de modelagem geral, ou você vai trabalhar com Bentley ou você vai trabalhar com o Civil 3D e InfraWorks da Autodesk. Tá? Sobre a questão de levantamentos, dados topográficos, processos, o pessoal geralmente também trabalha ou com laser scan 3D ou com fotogrametria, né?
Inclusive, tem um colega nosso dos Estados Unidos que eles têm um laser scan lá que eles colocam em cima do carro. Não sei se já tem aqui no Brasil alguma aplicação para isso, com certeza já deve ter. Mas ele coloca em cima do carro e ele sai dirigindo ali, sei lá, 40 quilômetros na rodovia e o aparelho ali fazendo todo o escaneamento. Depois disso, ele pega, joga no programa, faz o processamento de dados e ele consegue ter ali todo aquele perfil, né, mapeado com precisão milimétrica. Então, laser scan é uma tecnologia muito legal para esse tipo de trabalho, só que ele, digamos, ainda está muito caro, né? É algo bem custoso, mas vale a pena, porque obra de infraestrutura envolve muito dinheiro, né? A própria Trimble tem algumas soluções também, como eu falei, não é da minha área de conhecimento. Eu fiz um curso lá em Campinas, de tecla, e o pessoal da Trimble falou que eles têm alguns softwares também na área de infraestrutura, mas não é a minha praia ainda. Então, com certeza o Guilherme poderia dar uma opção melhor. E como fotogrametria, eu utilizo, por trabalhar com projetos mais simplificados, o Recap e o Recap Pro, que são softwares de processamento de dados de fotogrametria, tá, da Autodesk, mas existem vários outros também, inclusive o Guilherme no nosso Instagram, se você procurar lá por fotogrametria, ele fala um pouco mais de algumas outras aplicações, alguns outros softwares para trabalhar nessa área, mas o cara de infra é ele, tá? Ah, tá. O Maurício falou que. O Maurício, nosso aluno, né? Eu não tinha reconhecido, Maurício. Agora que você falou, eu vi, né? Porque não tá o sobrenome do pessoal aqui, aí eu fico às vezes com medo, né? De falar, nosso aluno, aí quando vê, não é, né? Mas ele, que é aluno do Minha Implantação à Venda, ele falou que. O que eu tinha mencionado foi uma conversa informal que ele falou sobre a experiência que teve no trabalho de equipe coordenada pelo Eric, né? Que hoje está na Espanha, né? E ele estava no Brasil. Então, legal. Legal, Maurício. Que bom. É, Não sei se eu respondi a pergunta do Ariovaldo, tá? Acho que sim. E então, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Alguém quer aparecer? A Carla Oi, levantou a mão. Oi, Carla. oi, você está me ouvindo? Sim, sim. Oi, boa noite. Boa noite Boa aí a noite. todos. Eu queria fazer uma pergunta. No trabalho, na empresa que eu trabalho, a gente implantou o Revit esse ano, então a gente está no nível 1 ainda de BIM. Uhum. E o que acontece? Depois desse período aí de aquisição de software, aquisição de máquinas, aquisição de treinamento, foi um investimento grande, né, que a empresa fez, tanto que não é uma empresa especificamente de engenharia, é uma empresa, na verdade, que faz comércio de varejo, tal, tem algumas franquias, mas que faz alguns projetos pequenos internos, né? Então, a gente implantou o Revit nessa equipe de projetos, e agora a gente tem dois principais problemas que a gente está enfrentando. O primeiro é a parte de gestão do conteúdo das bibliotecas padrões da empresa, que no momento está praticamente centralizada comigo e está ficando improdutivo. Então, o ideal seria que a gente pudesse trabalhar nessas bibliotecas colaborativamente. E a segunda coisa é a parte de orçamento, que, por enquanto, a gente não tem nenhum tipo de ferramenta para fazer, nenhuma solução para fazer o orçamento. Só que no momento agora ficou um pouco difícil a gente justificar a aquisição de novas ferramentas para começar a partir para essas partes, né, do BIM, e que são necessárias, né? Só que depois de tanto investimento, parece que a gente está assim, investimos tanto no Revit e agora ele não faz tudo o que prometia. Fica parecendo isso. Então a gente está enfrentando esses problemas agora. O que você tem assim como conselho e orientação sobre esses aspectos? Olha, cortou um pouco quando você começou a falar de bibliotecas. Eu queria só até te perguntar, qual seria o problema da biblioteca? Você não tem, no caso das bibliotecas BIM, você não tem acesso a isso? Só para eu entender Não, melhor. o que acontece é que a gente desenvolve as bibliotecas Sim. internamente, até porque o conteúdo ele é bem, as famílias são bem padronizadas, né? São franquias e tal. Só que ela ficou muito centralizada em mim e em algumas pessoas lá da equipe. E o ideal é que a biblioteca ela também seja viva, né? E que ela seja desenvolvida e ela cresça colaborativamente, com controle
lógico, né, com uma gestão, mas que ela cresça com a possibilidade de mais pessoas participarem. A gente considerou trabalhar com o BIM 360, a gente está estudando isso para projetos, mas a gente já viu que é um recurso que não serve para a gestão de bibliotecas. Então, a gente ainda está enfrentando esse problema. Olha, eu faço a gestão das minhas bibliotecas no BIM 360, tá? Só que tem algumas limitações, sim, de fato. Principalmente se for trabalhar no varejo, como você mencionou, que você vai ter muitas informações nas próprias bibliotecas de vocês, né? Tem até um softwarezinho da BIM Object, que ele é gratuito e você consegue fazer essa gestão de bibliotecas próprias dentro dele. Eu não sei se você já viu. Você já teve alguma experiência com o BIM Object? Já a gente tentou dar uma testada com aquele, pelo menos o gráfico que a gente conseguiu testar, ele tem algumas limitações, assim, que você não consegue, por exemplo, você só consegue gerenciar o seu, você não consegue gerenciar colaborativamente, você não consegue passar os seus tags para os outros integrantes da equipe, cada um tem que fazer sua própria categorização, seu próprio tagueamento, e fica um pouquinho difícil pedir para cada um fazer essa gestão, entendeu? Entendi. Você diz a gestão das bibliotecas. Realmente tem que ter uma liderança fazendo isso. Geralmente o BIM Manager é quem faz esse controle. E realmente colocar assim, de cima para baixo, como a gente fala, top-down, a obrigação de você não pode usar qualquer biblioteca, você não pode fazer o seu próprio trabalho. Você tem que pegar, por exemplo, do servidor, você tem que pegar as bibliotecas que a gente fez ali uma avaliação da empresa. E eu dou um exemplo disso também, tá? Na nossa empresa, a gente começou a gente fazia casas, a gente não faz mais casas na Austrália, a gente só faz edifícios comerciais hoje. E quando a gente fazia casa, a modelagem que a gente fazia para projeto básico de aprovação era uma modelagem básica pensando em, por exemplo, armários, tá? De embutir. A gente não se preocupa nisso para fazer uma aprovação de prefeitura. Só que em etapas finais, quando tinha a seleção, aqui na Austrália, todas as casas são vendidas já com toda a mobília, tá? Eles não vendem só a casa seca, né? Eles vendem com a casa já pronta. Precisava ter essa seleção por parte dos clientes. Então, a gente começou a entrar mais em contato com o pessoal final de comercial ali, para poder entender quais eram os requisitos e necessidades das famílias, para que a gente desenvolvesse famílias que pudessem ser utilizadas em etapas anteriores, mas que também fossem aproveitadas em etapas posteriores. E aí a gente teve que mudar o fluxo de trabalho dos nossos modeladores e falar para eles, olha, vocês vão ter que usar esse tipo de família agora. Não é qualquer tipo de família, porque o processo exige que isso seja utilizado para lá na frente a gente poder fazer aí uma atualização dessa família de forma mais fácil e que possa suprir as necessidades do time comercial que vai fazer a seleção desses armários. Um exemplo, eu não conheço teu processo de forma geral, Carla, mas só dando um exemplo similar. E a gente fazia toda essa gestão, só, digamos assim, de armazenamento, tá, e comunicação através do próprio BIM 360. A gente nunca teve a necessidade de estar fazendo uma gestão ali de parâmetros muito detalhada. Existem alguns aplicativos que eles fazem até uma limpeza, digamos assim, dessas famílias e padronização. Um deles é o Guardian, e outro deles é o Pig. O Pig ele é mais para imagens, tá? Mas o Guardian ele consegue fazer algumas padronizações com relação a parâmetros. Guardian, Guardian, Guardian. Tem o BIM Object, eu acho que é Evo o nome do aplicativo que eu falei, que ele é mais também para armazenamento. E se eu não me engano, tem uma forma de você fazer através de servidor, tá? Claro que eu não sei exatamente todas as suas necessidades, mas você conseguiria talvez utilizar o BIM Evo através de um servidor para que todo mundo utilizasse ele como gestor das bibliotecas e você conseguisse acessar de um local só. Mas, de fato, o que necessita tem que ter uma liderança que puxe essa responsabilidade e diga, olha, vocês vão ter que utilizar tais famílias dessa forma através desse canal, desse portal, que pode ser um servidor interno da empresa, pode ser um BIM 360. Mas se não tivesse o processo, digamos assim, bem definido e mapeado, fica difícil, porque realmente qualquer um vai fazer da forma mais fácil para ele, né? E aí o problema disso é que cada profissional vai estar fazendo uma modelagem ali meio que individual, e aí você vai quebrar teu fluxo de trabalho dependendo do tamanho da empresa, né? Eu não conheço o tamanho da empresa. Mas faz sentido isso dessa parte de bibliotecas, Carla?
Sim, faz sentido. Eu vou procurar saber sobre essas ferramentas para a gente estudar um pouquinho sobre isso. Ok. E lembra que não é só Obrigada. ferramenta, tá? Ferramenta é importante, só que a parte de pessoas, como você deve saber, é bem mais complicado, né? Sim, com certeza, com E a certeza. tua segunda pergunta foi com relação a orçamentos, né? Como é que você consegue fazer um orçamento? E você perguntou sobre a dificuldade de não é provar, mas mostrar o financeiro, dizer, olha, a gente tem que comprar mais software, né? Tem que adquirir mais software. E aí eu volto ao que eu já falei hoje, no início. Tu não fala a tua necessidade, tu fala do resultado. Então tu fala para eles. Tu pode fazer até uma análise disso, tá? E entrar em contato com o pessoal da Alça Fácil. Por vocês já estarem utilizando Revit, eu não conheço uma solução melhor para orçamento de obra que não seja o OrçaBIM, tá? Que é o plugin de orçamentos da Alça Fácil. É fantástico, é acessível, não é um valor caro. E você pode mostrar o seguinte, olha, nós fazemos tantos orçamentos hoje na empresa, esses orçamentos demoram, tá? Mais ou menos tanto tempo para serem concluídos. Com essa aplicação aqui, a gente faria em tanto tempo. E aí você faz uma avaliação de retorno de investimento para o teu superior, não sei, e diz, olha, a gente iria economizar tantos reais aqui em tempo de hora de profissional por mês, através da utilização desse aplicativo. E eu te falo, o retorno de investimento do Alçafácil é muito positivo, porque ele não é um aplicativo caro, eu não sei quanto é que está hoje, mas deve ser na faixa de uns R$ 1.000, e ele te dá um retorno gigantesco. No primeiro orçamento que eu fiz, eu já teria o dinheiro dele, para ter noção. Então, assim, eu indicaria, tá? Você entrar em contato aí com o pessoal do Alça Fácil, estudar um pouquinho, ver as soluções, porque é um programa muito bom, e aí tentar mostrar isso com relação a resultado para o teu superior. Fala, olha, a gente está perdendo muito tempo, isso aqui ia economizar isso. E aí, com certeza, qualquer empreendedor, quando você fala de dinheiro e você fala o que ele vai ganhar, ele topa fazer a parada, desde que você tenha boas provas. Tá? Faz sentido para ti também? Sim, obrigada. De nada. Acho que teve algumas perguntas a mais aqui. Alguém mais quer abrir aí a voz, pessoal? Vamos lá. O Maurício falou, Arthur, não sei se já começou sobre isso, até porque cheguei atrasado. Gostaria de saber mais sobre o Autodesk University, se é válido investir nessa área acadêmica, se acha que é uma grande gama de se acha que uma grande gama de certificados pode vir a assustar contratantes. Maurício, a questão de certificado assustar contratantes, às vezes sim, mas como eu te falei, se você for trabalhar no lado privado, portfólio vale mais do que certificado. Então, se você chegar lá e dizer, olha, eu sou certificado em Revit, sou certificado em Navisworks, sou certificado em papapá, falar um monte de coisa, isso pode servir muito para o mercado exterior, tá? Mas no Brasil, é muita indicação, é muito boca a boca. Olha, fulano faz um trabalho legal, tá? O Brasil, a gente tem uma cultura mais familiar, digamos assim, nas contratações. Isso é genérico, tá? Não estou falando de contratação para uma empresa grande como a Odebrecht, que também talvez tenha isso, né? Claro que mudou aí, né? Depois das delações e tudo mais. Mas eu falo o seguinte, a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, que a indicação é através do boca a boca, muitas vezes, e essa indicação ela é muito feita através dos teus resultados, ou seja, do teu portfólio. Então, se você chegar lá e dizer que tem 10 certificados, o pessoal vai dizer, pô, que legal, olha, o cara tá crescendo e tal. Mas se você chegar e dizer, olha o que eu economizei para esse projeto aqui, ó, o cara, opa, tem um primo meu que tá fazendo, deixa eu te indicar, e aí o primo dele já, pô, que legal, como é que você fez isso aí? E aí é onde as coisas começam a aparecer, sabe? O Autodesk University, se eu entender a tua pergunta, tá? O Autodesk University é um evento da Autodesk que tínhamos no Brasil, inclusive até palestrei lá em 2016, mas a gente não tem mais Autodesk University no Brasil, acho que nem na América Latina mais. A gente tem Autodesk University em Londres, eu acho que Japão, Las Vegas, que a gente está indo palestrar em Las Vegas agora, né, no dia 15, próxima, acho que é quinta-feira agora, eu viajo lá para Las Vegas exatamente para fazer a apresentação do Autodesk University com o Thiago, né? A gente fez até um podcast sobre isso, para quem nunca ouviu aqui, é só pesquisar no podcast lá da Apple ou então do próprio Spotify, pesquisa Being Experts que vai aparecer lá, e a gente fala sobre o Autodesk University. É um evento que concentra nesse de Las Vegas mais de 10 mil pessoas, onde o foco é exatamente as novidades de produção da Autodesk. E aí vai envolver tanto a parte de arquitetura, engenharia, construção e operação, o setor da Eco. A Autodesk trabalha também com mídia e entretenimento, manufatura
Eu acho que são esses três pilares. Então, tudo envolvendo essas áreas vai ser divulgado lá no evento. Se tiver a chance de ir, cara, eu acho que é fantástico o Autodesk University, tá? Não sei se foi isso que tu perguntou, mas como tinha aí Autodesk University, eu entendi isso. E não é muito uma área acadêmica, apesar do nome, entendeu? É mais um evento. Então, a gente faz uma aplicação de um projeto, no nosso caso, né? O projeto foi aprovado, isso para o nosso portfólio é muito bom, tipo, tá lá como palestrante do Al Vegas, mas não é uma parte muito acadêmica, digamos, pensando em a questão do ensino acadêmico em si, tá? De publicação de universidade. É mais uma publicação profissional, tá? Me diz aí se fez sentido, tá, Maurício? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, eu vou abrir para mais uma dúvida, tá? Porque minha hora também já tá dando aqui, eu já até passei do horário planejado. E, assim, só inicialmente queria agradecer a todos que participaram, né? Entendi. Beleza, Maurício. Faz sentido. Qualquer coisa você fala comigo lá no WhatsApp se tiver feito se não tiver ficado claro, tá? Então, pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer levantar a mão? Alguém quer falar? Só desbloquear o microfone. Acho que não, né? Então, queria agradecer a todos que participaram, né? O Maurício, Ariovaldo, José Dantas, Fernando, Marcelo, Andresa, Guilherme, a Larissa, iPhone X, tem um iPhone X aqui, não tá no nome de ninguém. Tá? O Rodrigo, acho que o Rodrigo chegou atrasado, né, Rodrigo? Um abraço para você. O Elton Leite, Takashi, o Paulo Góes, a Fernanda, a Érica Rosa, a Carla Alves, a Luclécia, o Valdir, né? Mais um aluno nosso, a Laís, o Douglas e o Paulo Antônio Mercadantes. Pessoal, muito obrigado por participarem dessa nossa live. É um estilo de live aqui mais tranquila, né? Um grupo menor. A gente gosta do Zoom para ter esse contato, mas hoje só a Carla participou, né? Eu queria mais participação de vocês. Na próxima aí, quem sabe. E eu agradeço demais a participação. Só queria deixar duas novidades aqui, duas notícias. A gente está com um software muito legal na parte de projetos de estruturas metálicas, que é o trabalho que a gente vai estar apresentando no AU Las Vegas. E a gente está liberando a possibilidade de algumas pessoas da própria BIM Experts fazerem o teste dessa aplicação. É um software fantástico que utiliza design paramétrico e futuramente design generativo, tá? Então, se vocês tiverem interesse em participar, vocês entrem no nosso site, tem lá um botãozinho para vocês participarem da nossa lista VIP. E quem for parte da nossa lista VIP, a gente vai estar mandando aí uma mensagem futuramente para participar desse teste, tá? Desse aplicativo. Outra coisa, quem ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, no Telegram a gente está sempre mandando aí algumas dicas, sacadas, né? Mais áudio, então é um grupo, digamos assim, unilateral, que a gente tem um pouco mais de controle sobre o conteúdo e a gente manda informações legais, sacadas, áudios para quem está aí interessado em aprender cada vez mais sobre essa área de arquitetura, engenharia e construção. E no mais, é isso, tá? Se vocês quiserem mais informações, entra aí em contato com o nosso pessoal do Instagram, @BIMExperts, tem as redes sociais da gente, tem material no YouTube e a gente está produzindo cada vez mais. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Tenham uma ótima noite e a gente se vê aí na próxima live, quem sabe. Um abraço a todos. Valeu.